Em Daniel, no capítulo 10, versículo de 1 a 9, a Bíblia fala que Daniel ele recebeu uma palavra, né, uma palavra verdadeira. E essa palavra falava para ele de um grande conflito. E a Bíblia fala que Daniel ele entendeu essa palavra e essa visão e ele se entristeceu. E ele fez um jejum de 21 dias, né? A Bíblia fala de 3 semanas. Eu creio que esse jejum, que essa tristeza, que esse jejum ele foi feito a respeito do povo de Jerusalém, de Israel, né? Que estava cativo na Babilônia, né? Esse é meu entendimento. Mas a Bíblia também fala que logo depois desse jejum, no 24º dia, Daniel ele abriu seus olhos e ele teve uma visão de um grande homem vestido de linho. E a Bíblia fala aqui, ó, que ele olhou, né, cujos ombros estavam cingidos de ouro, de puro faz, e o corpo como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de grande gente. A Bíblia fala que os homens que estavam com Daniel, eles não conseguiram ter essa visão, mas eles se tornaram de tanto medo que eles se esconderam, né? E Daniel fala que logo depois que ele contemplou essa visão, o rosto dele se transfigurou, então assim, ele perdeu as suas forças, né? E logo em seguida, a partir do versículo 10, a Bíblia fala que esse anjo ele veio para consolar Daniel, né? Então esse foi o meu entendimento sobre esses versículos. O livro escolhido pelo Túlio, né, para eu fazer o estudo, foi o livro de Daniel, capítulo 11 dele, versículos 29 a 35. E o que mais me marcou na leitura desse texto foram as características do povo de Deus, né? Que o povo que conhece e anda com o Senhor, eles se tornam mais fortes, né? E por se tornarem mais fortes, eles conseguem vencer as tentações com mais facilidade. E essa força me fez repensar lá no livro de Neemias, no capítulo 8, versículo 10, que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que eu entendi, assim, que me marcou com esse estudo? Quando a gente alegra o coração de Deus, quando a gente caminha com Ele, quando a gente está pertinho dEle, Ele nos fortalece. Ele nos fortalece a vencer as tentações, Ele nos fortalece a andar no caminho, Ele nos fortalece a não desviar, Ele nos fortalece para vencer no dia a dia, né? Ele nos fortalece para a gente não desistir. Então foi isso que me marcou nesse texto, foi as características do povo de Deus, e é isso que eu queria compartilhar com vocês. O verso 16, então os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon, que está descrevendo então esse dia aqui no Daniel 11, verso 45. Armará suas tendas reais entre os mares no belo e santo monte, no entanto ele chegará ao fim e ninguém o socorrerá. Então esse é o dia do Armagedon. E há um alerta para nós, né, para ficarmos aí vigilantes, para ficarmos firmes, porque Jesus virá como ladrão, ninguém sabe o dia, mas nós como igreja, né, temos um papel fundamental, que é justamente a estratégia que a Central desenvolve e nos coloca para trabalhar a favor disso, que é levar a salvação, principalmente para os nossos entes queridos, nossos parentes, né, nossos familiares, nossos amigos e a todos que o Senhor colocar aí na nossa presença. Então é uma oportunidade de nós ficarmos alertas, ficarmos atentos e levarmos palavra de salvação. Né, como eu disse, contamos aí com a estratégia de células da nossa igreja, que é um privilégio. Estamos congregando nessa igreja que não nos deixa parado, que nos mobiliza o tempo todo a levarmos essa palavra de salvação, de fé, né? Que Jesus está às portas. Oh, Maranata, vem Senhor Jesus. Quero destacar fatos marcantes no capítulo 12, do versículo 1 a 7, no livro de Daniel. Primeira grande tribulação. No versículo 1 diz: haverá um tempo de angústia como nunca houve. Tempo tem a ver com o levantamento do anticristo escatológico, descrito no capítulo anterior. É um tempo de angústia, apostasia e os dias mais sombrios que a igreja viverá de muita perseguição. O segundo ponto é o grande livramento do povo de Deus. Ainda no versículo 1 diz: Miguel, o grande príncipe, que protege seu povo, se levantará
E no final do versículo diz que aquele cujo nome está escrito no livro da vida, esse terá a vida eterna. A salvação pela graça, nesse mesmo final de versículo, diz que todo aquele cujo nome está escrito no livro da vida será salvo, terá a vida eterna. É o dia da derrota do inimigo. A ressurreição dos salvos e perdidos. Fica claro que essa ressurreição é física, quando cita as multidões que dormem no pó da terra, acordarão. E ainda que multidões diz a todos, quando diz uns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. A recompensa dos salvos. No versículo 3 fala dos sábios e aqueles que conduzem muitos à justiça. Diz respeito àqueles que em meio às perseguições e tribulações se arriscam para pregar o evangelho. São os ganhadores de almas. Diz a palavra que reluzirão como fulgor e serão como estrelas para todos sempre. E a credibilidade da palavra profética, né, o sexto destaque, que no versículo 4 fala do selo, que o livro foi selado. Na Pérsia, o selo era colocado quando o livro era concluído e ficava uma cópia para o uso público. E as profecias são um farol para a humanidade. A veracidade da profecia, o mundo aponta para nós, que Deus sabe do que fala e acontece e conhece o futuro. A palavra profética vem se cumprindo. No final do versículo 4 diz: muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento, mas o propósito da profecia é que não importa os acontecimentos em si, mas que Deus é soberano e cuida da sua igreja. E por fim, quando se cumprirão essas coisas? No versículo 7 diz: ergueu a mão direita e a mão esquerda. Naquele tempo, levantar a mão direita era um juramento solene, e levantar a direita e a esquerda era um juramento soleníssimo. Ainda diz: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Segundo Calvino, um longo período, um extenso período, e terá um fim. E ainda, quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas acontecerão. Quando o povo de Deus parecer derrotado pelo inimigo, culminará no tempo mais dramático. E quando a perseguição estiver no seu auge, aí todas essas coisas acontecerão. Que coisas? A libertação, a recompensa do povo de Deus, a ressurreição e o juízo final. Daniel capítulo 12, versículos 8 ao 11 diz assim: eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. O Senhor disse ao Daniel: prossiga, continue, vá, porque tudo o que eu te disse, tudo que eu te revelei, vai se cumprir. Diz também que muitos se purificariam, muitos se colocariam, seriam colocados à prova, seriam provados, né? Mas seriam aperfeiçoados. Os ímpios, esses sim, continuariam em suas perversidades, não buscando o entendimento do Senhor, buscando viver nos seus próprios entendimentos. Mas os sábios entenderiam. Os sábios seriam prudentes, viviam, né, no entendimento, na palavra de Deus, né, buscariam o caminho do Senhor.